E é por isso que eu não uso mais óculos em vídeo. Ninguém enxerga meu olho. Trouxeram de volta a história de um clássico dos anos 90, ou melhor, 80, e transformaram a história em um banho de sangue. Logo no primeiro episódio já teve várias mortes e mostradas explicitamente na tela. O que há décadas atrás era escondido, nesse novo anime, não teve medo de pesarem a mão pra caramba. E ainda assim, esse novo anime tem dividido e muito as opiniões da galera. Estreia de janeiro, que acabou de chegar, e hoje saiu o seu segundo episódio. Batalhas, poderes, demônios, sangue pra caramba e trilha sonora de anos 80. Será que esse anime vale a pena? Olá, vim aqui pra mais um comentário de primeiras impressões de animes novos da temporada, dessa vez de Samurai Troopers. E talvez você esteja se lembrando de um nome de um outro anime clássico, Samurai Warriors? Sim, porque isso aqui não é um remake de Samurai Warriors. O anime que passou de 88 a 89 no Japão foi um clássico no Brasil nos anos 90. Na verdade, Samurai Troopers, ou melhor, a gente pega a minha cola porque eu não lembro assim de cabeça. Yoroi Shinden Samurai Troopers é uma continuação do clássico que veio pro Brasil chamando Samurai Warriors. Samurai Troopers, que está disponível na Crunchyroll para assistir todas as semanas saindo às terças, é uma história que continua do universo clássico dos guerreiros, um grupo de jovens que se unia com uma armadura de samurais para enfrentar arquidemônios. Samurai Warriors, o anime do final dos anos 80, era uma história original, criada para anime, e que traz uma carga nostálgica de uma galera que assistiu na época, mas mesmo à época existia muita crítica em relação a Samurai Warriors porque a história era meio solta, não veio baseada em um mangá e muitos acreditavam que era um monte de blá 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 indo pra lugar nenhum e as pessoas só gostam porque é nostálgico. Independente do que você acha de Samurai Warriors, este novo lançamento trouxe uma continuidade do universo, mas independente do que saiu há décadas atrás, porque na real você consegue assistir este lançamento sem qualquer referência anterior, mas se você tem referência anterior, aí é claro que o easter egg, a nostalgia vai pegar pesado. E falando de samurais, se você gosta dessa estética de Japão, samurais, a minha coleção tem estampas exclusivas inspiradas nesse conceito, estampas incríveis que você pode conferir e comprar em loja.com.br/Gabi-Xavier, o link vai estar na descrição, e um card com algumas das estampas aqui embaixo, clica em qualquer uma delas para você também ir direto para o site e conferir toda a minha coleção, que é enorme e tem várias estampas incríveis que você só encontra por lá. Envio para todo o Brasil e tem frete grátis a partir de um certo mínimo de compra e várias outras condições favoráveis para você também na hora do pagamento. loja.com.br/Gabi-Xavier. Para quem nunca viu, este é um anime que conta a história de um universo em que há 35 anos atrás, guerreiros chamados Samurai Troopers lutaram contra arquidemônios comandados por um imperador arquidemônio que tinha o seu castelo nivelado com a região de Shinjuku, em Tóquio, e após a derrota dos arquidemônios, eles foram selados. O anime novo começa justamente quando esse selo foi rompido, e um ataque de arquidemônios acontece de forma sem precedentes lá no centro de Shinjuku. E é um banho de sangue. Sem nenhum aviso prévio, chega principalmente um demônio com uma armadura vermelha e cantando um grande clássico da cultura pop, da música pop japonesa, ele vai cortando cabeça, braço, destroçando as pessoas. Um ataque que depois a gente descobre que tirou mais ou menos 100 mil vidas. E o anime não poupa espaço de tela para mostrar esses ataques acontecendo. Se no anime da década de 80 eles traziam menções às mortes, às perdas, a quem foi embora, aqui você vê acontecendo de maneira total. É claro, não é um anime com muito gore, portanto não existiu até agora aquela questão de vísceras, de tripas saindo, mas sangue, morte, visceralidade, brutalidade no sentido de arrancou a vida de todo mundo, até daqueles personagens que você não esperava. Isso acontece desde o primeiro episódio. E logo no primeiro episódio é apresentado a gente também o conceito do universo através de uma história, uma narração bem curtinha em ilustrações no começo do episódio. Por isso eu digo que você não precisa
precisa saber o que aconteceu no passado. Na real, logo no começo ele te fala que há 35 anos, essa história que eu já te contei, e você entende que agora existem novos 5 garotos chamados de Samurai Troopers nesse universo. Garotos que são pagos, financiados, comandados pelo Partido do Sol Nascente, o partido que está comandando Tóquio nesse universo, que tem um departamento chamado FDC, que é a Força-Tarefa de Defesa de Casos Especiais. Justamente uma força-tarefa que está ali a qualquer momento preparada para enfrentar os arquidemônios caso eles voltassem. E eles voltam. O primeiro episódio, como eu disse, já abre com uma chacina, um ataque sem precedentes, uma música pop sendo cantada pelo cara que parece ser o antagonista ou o grande vilão dessa sequência inicial, o que traz um tom até de ironia para alguém cantando uma música feliz com uma letra, né, nada a ver com o que tá acontecendo, e corta pescoço, e corta barriga, e vai sangue para todo lado. Eu achei um tom, inclusive, de direção muito bom. Pensando que essa também é uma história original, sinceramente, eu acho que eles pegaram um viés de apresentação, de abertura inicial que me deixou curiosa. Agora aquela pergunta, aquela coisa que muitas pessoas querem saber, a animação é boa? Sim. A gente tá falando de um anime que tem demônios, monstros, lutas, poderes, guerreiros que vão lutar e se transformar tal como garotas mágicas ou no estilo Super Sentai da vida, né, de grupos de guerreiros, e isso tudo acontece com uma qualidade excelente. Tanto o anime passado quanto esta continuação está a cargo do estúdio Sunrise, que dirigiu vários outros clássicos ao longo do tempo, como Code Geass, Inuyasha, Cowboy Bebop. Não é um estúdio que, por exemplo, tem inexperiência no que faz. Na verdade, o nível de design de personagens, de ambiente, direção de batalhas, explosões, todos os efeitos que a gente vê em tela, com uma trilha sonora muito boa, tudo isso combinado traz para Samurai Troopers nessa temporada uma qualidade, inclusive, acima do que alguém esperaria em relação a uma continuação desse clássico que foi tão odiado e amado ao mesmo tempo pela galera que assistiu na época. É claro que, se você for comparar o clássico, a história original, ela tem aquele aspecto diferenciado das obras dos anos 80, anos 90. Um estilo, inclusive, de arte que muitos de nós, inclusive eu, prefiro em relação ao que a gente tem geralmente nos animes mais modernos. Mas isso, querendo ou não, é algo que deixaria o público muito mais nichado. Nós temos tecnologias e um estilo de arte preferível nos trabalhos atuais que são melhores aceitas, que são também otimizadoras de tempo, equipamento e entrega nos animes atualmente. Então não dá pra você esperar necessariamente que eles continuassem nesse universo para um público novo, para uma nova geração também, trazendo exatamente aquela estética dos animes 2D dos anos 90. Não dá. Mas não tem problema, porque eu acho que, de novo, a qualidade em si do que eles entregaram até o segundo episódio, inclusive, é boa. O anime tem uma história genial até o segundo episódio, não. Mas eu acho que com 2 episódios ele caminha muito bem pra te apresentar de onde parte, pra onde vai e te deixar os mistérios necessários pra ter um nível de relação com a história que te deixe aquele gatilho, aquela vontade de prosseguir, de ver os próximos momentos nas próximas semanas. Pelo menos foi assim comigo. Eu comecei sem nenhuma pretensão, praticamente lembrando zero do anime anterior, precisando inclusive pesquisar algumas coisas pra pegar de referências. Tem uma personagem que ela aparece como a comandante dos Samurai Troopers ao longo desses 2 primeiros episódios, que ela já existia muito mais jovem na animação original, mas não há qualquer menção direta aos personagens principais, os Samurai Warriors, ou Troopers, da primeira versão. Nesse momento da animação, que de novo é uma continuação e não um remake, eles teriam mais ou menos 50 anos. Nada impede que eles apareçam nesse universo, pode ser que sim, mas é dito que para que a armadura desses Samurai Warriors, que eles utilizam um equipamento específico, ela atinja o potencial de uso, o ideal é que os seus usuários tenham 15 anos. Então os caras de 50 seriam muito acima do ideal, do adequado para o uso dessas armaduras. Por isso, uma transição de geração. Eles não dão tanta explicação para isso, até porque é um anime que claramente quer entregar um conteúdo para qualquer público, o nostálgico e o não nostálgico. Ele utiliza um tom um pouquinho mais adulto no que diz respeito à entrega visual, mas sim e não, porque a geração atual está muito no nível de aceitabilidade com gore, vide lançamentos como Chainsaw Man, por exemplo. São 12 episódios previstos. Se você olhar a avaliação do episódio em si ou do anime em si até agora num site como My Anime List, a nota vai te distanciar, mas eu
eu acho sim, pelo que eu dei uma olhada, inclusive no MyAnimeList, nas justificativas de notas das pessoas, existe uma divisão entre aqueles que queriam mais nostalgia, um traço mais parecido, uma continuação mais direta do universo lá dos anos 90, 80, que era bem criticado, lembro pra vocês, e existem aqueles que no primeiro episódio viram uma boa qualidade, mas nada demais. Isso jogou a nota pra baixo, e eu acho que a saudade nostálgica foi um pouquinho maior, inclusive, nos dois quesitos, mas não é um anime ruim, muito pelo contrário. Até agora, eu acho que, mesmo que ele não apareça nas listas de grandes hypes da temporada, grandes hypes do ano, é uma promessa muito acima do que ele prometia só por conceito. Logo no primeiro episódio tem um grande plot twist no final, os personagens principais começam a ser evidenciados e mostrados aos poucos, e isso vai ser uma construção claramente feita ao longo dos primeiros episódios, ainda não acabou. Existe uma mudança muito drástica, vamos dizer assim, com o grupo de Samurai Troopers ainda no primeiro episódio, e isso porque tem uma das cenas mais chocantes logo no fim dessa estreia. O segundo episódio, ele também é muito bom, o que saiu hoje eu já assisti, porque ele traz o que eu acho fundamental para você continuar fidelizando um público novo. Ele traz respostas. Ele já diz, por exemplo, qual é o intuito, ou um dos intuitos do Imperador Arquidemônio atual nesse universo. Não só dele, ele também fala o objetivo de um outro personagem chamado Guy, que tem um grande destaque no primeiro episódio e continua sendo assim no segundo. Guy, inclusive, é um personagem que é um arquidemônio, é filho do Imperador Arquidemônio, mas tem uma trajetória única dele, que não é nem de ser o grande herói dessa história, nem o vilão. Ele é aquele clássico, talvez, de anti-herói, ou terá uma narrativa própria que casará de alguma forma com aqueles que a gente acompanhará como os heróicos, os Samurai Troopers ideais dessa geração. E falando de Samurai Troopers, eles continuam com os conceitos básicos. Então, eles ainda usam os Yoroi Gears, que são as armaduras, o Buzou Gear, que é uma espécie de negócio como se fosse pra morfar dos Power Rangers, sabe? Que eles usam pra fazer a transformação. As armaduras completas, elas continuam sendo em formato clássico de samurais. Cada um deles vai tendo uma assimilação com um poder diferente, porque cada um tem um poder diferente, seja de uma chama infernal, ou no caso de um personagem que é o mais tímido, retraído, mas ainda assim Samurai Trooper, que é o chamado Musashi, que é um nome referente, é claro, ao grande Musashi que existiu na realidade no Japão. Ele tem a cortina de água e cada um daqueles que é marcado por um kanji na nuca é como se fosse escolhido para ser um Samurai Trooper. Não é qualquer jovem que pode ser um deles. E esses kanjis, ou essas marcações, trazem conceitos do Bushido, que é o código de honra samurai. Seja benevolência, honestidade, ou qualquer um desses conceitos do Bushido em si. É uma história que mesmo na arte, nos momentos de transformação, quando vai atingir o ápice da armadura, ainda traz visualmente, inclusive, bastante do Japão tradicional. Seja de um pergaminho, de um teatro clássico, seja da própria armadura, seja na música, que também bebe muito, como eu disse, dos anos 80, uma coisa mais recente, mas que eu acho que é um grande easter egg do original, inclusive, ou seja, os arquidemônios, por algum motivo, eles têm uma cultura que bebe do passado, né? O nosso conceito atual é como se eles tivessem parado nos anos 80, a década em que eles foram selados e derrotados. Então, quando eles trazem essas músicas cantadas pelo personagem Guy, principalmente de cultura pop dos anos 80 do Japão, eles trazem a nostalgia, a referência à história, e num contexto interno faz todo sentido. Eu acho legal porque é a obra falando consigo mesma. Ela tá criando um porquê disso dentro da história, mas ela também tá cutucando a pessoa que tá assistindo com a nostalgia de Samurai Warriors lá dos anos 80 e falando: você lembra quando você assistia e existiam essas músicas, ou este estilo de música, ou você usava um VHS pra gravar e regravar e assistir as coisas? Isso tudo vem pincelado num período em que nostalgia também vende muito bem. Eu acho que tem tudo a ver com os tempos modernos e é, de novo, mais uma característica promissora para fazer sucesso. De novo, não é uma obra genial até aqui, mas pensando que em toda temporada existem vários outros lançamentos que se apegam em aspectos clichês e fazem sucesso porque são histórias bem feitas, eu acho que o estúdio Sunrise está tendo a chance de reviver esse universo de Samurai Warriors com um roteiro mais bem escrito,
fazendo justiça inclusive ao passado, trazendo referências, puxando o público que gostava ou viveu essa época, mas criando uma nova história original com novos personagens que seja atualizado o suficiente para um público jovem, mas também respeitosa o bastante para fazer com que aquilo que deixou um gosto amargo para tantas pessoas lá atrás, agora agrade com uma história tratada com mais respeito, dedicação e qualidade nos detalhes. É no mínimo um anime bom para você tentar assistir e colocar na sua lista durante essa temporada para ver, de repente, se tornando algo excelente pra gente continuar acompanhando ao longo dos próximos anos, quem sabe. A previsão para essa temporada, entretanto, é de 12 episódios, já saíram 2 até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Exibição, mais uma vez, aqui no Brasil, pelo menos até agora, está apenas pela Crunchyroll, sem dublagem até esse instante, mas com uma qualidade que eu julguei boa pra vir aqui e recomendar pra vocês, no mínimo, a tentativa de assistir e comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa temporada de Samurai Troopers também. Se quiserem mais vídeos comentando sobre esse anime ou indicações e comentários, primeiras impressões de outros animes dessa temporada, não esqueça, eu preciso da dica de vocês, do pedido de vocês aqui nos comentários, porque é através disso que eu me baseio nos próximos lançamentos aqui deste canal. Espero vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!